Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Poder Judiciário anuncia retorno gradativo do atendimento presencial. TJRS doa microcomputadores para a FASC. Dados mostram que menos de 3% dos presos soltos durante a pandemia de coronavírus retornaram aos presídios no estado. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou a resolução número 010/2020, estabelecendo condições para a retomada planejada e gradual das atividades presenciais no Judiciário do Estado, que estava funcionando através do sistema diferenciado de atendimento de urgência devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. A administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está organizando o retorno gradual às atividades presenciais nas unidades judiciárias e administrativas do TJRS. Atenta às recomendações das autoridades sanitárias, elaborou uma cartilha de plano de retorno às atividades presenciais com um distanciamento controlado que está sendo realizada em fases. A fase preparatória acontece entre os dias 8 e 12 de junho, quando será feita a preparação dos espaços físicos. Estamos desenvolvendo várias reuniões com os gestores, com diretores de foro, e expedimos uma cartilha orientativa. Essa cartilha traz regras gerais e os casos específicos serão resolvidos pelos gestores de cada unidade. Nessas reuniões nós estamos conversando bastante, tirando algumas dúvidas, reportando a outras áreas para respostas das dúvidas que estão ocorrendo. Na primeira fase, inicia o trabalho interno de forma gradual a partir do dia 15 até o dia 28 de junho, com o efetivo mínimo necessário para viabilizar a atividade jurisdicional com o expediente interno das 13 às 19 horas. Vai ser uma fase de trabalho interno, onde nós não atenderemos ao público. A partir do dia 29, nós teremos atendimento a um público, porém um público restrito, advogados, entes públicos e partes que forem convocadas para algum ato processual. O retorno do atendimento a advogados e entes públicos em horários pré-definidos e a retomada dos prazos nos processos físicos acontecerá a partir do dia 29 de junho. As fases subsequentes do plano de retorno gradual às atividades presenciais serão apresentadas em momento oportuno, conforme monitoramento dos casos de Covid-19 e evolução do cenário no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Todas essas fases tiveram como premissa a proteção e preservação da saúde dos nossos colaboradores e das pessoas que tiverem que circular nos nossos prédios. A partir da experiência que nós tivermos com essas fases, nós veremos e estudaremos como serão as fases subsequentes, como será o atendimento ao público em geral, mas não ficou determinada ainda a data, para que a gente possa avaliar como vai ser a nossa experiência nessas fases subsequentes. O Tribunal de Justiça, com base nas orientações das autoridades sanitárias, elaborou uma cartilha com as principais recomendações para que magistrados, servidores, estagiários e terceirizados retornem ao trabalho presencial de forma segura. Uma série de protocolos estabelecem as medidas de segurança. Seguindo as recomendações do protocolo geral, sempre use a máscara, mantendo o distanciamento físico mínimo de 1,5 metro dos colegas. Higienize sempre as mãos, não compartilhe objetos, não utilize acessórios nas mãos e pulsos, mantenha os ambientes ventilados. Para as atividades externas, utilizar os EPIs disponibilizados. Higienize sempre as mãos, não compartilhar objetos, caso necessário, higienizar com álcool, manter a distância de outras pessoas e evitar aglomerações.
Higienizar os automóveis com álcool 70% e os assentos do veículo após a viagem. Andar com os vidros abertos e evitar o uso do ar-condicionado. Para o atendimento em balcão, manter distância mínima de 1,5 metro entre os servidores e as pessoas atendidas. Colocar fita de afastamento para limitar o contato das partes ao balcão, que deve ser de 1,5 metro entre o início do balcão e os atendimentos. Higienizar o balcão com álcool 70% líquido ou gel após cada atendimento. Solicitar que entre uma pessoa por vez. Os demais devem aguardar ao lado externo do ambiente e respeitar a distância mínima de 1,5 metro. Higienizar imediatamente objetos compartilhados. O servidor deve utilizar álcool gel após cada atendimento e contato com o processo físico. Se efetuar atendimento em balcão que não tenha barreira de proteção de acrílico, utilizar máscara e o EPI. Para sessões e audiências, deve ser realizado o agendamento para evitar aglomerações nos prédios. Audiências ocorrerão apenas em salas que permitirem o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. O acesso à sala de audiência deverá ser restrito às pessoas envolvidas no processo. Deve ser disponibilizado o álcool gel 70% para os participantes da sessão. Todos devem utilizar máscaras na sala de audiência. Evitar compartilhar canetas, telefone ou outros objetos de uso pessoal. Os magistrados e servidores devem utilizar máscara e EPI. Durante o trabalho com processos físicos, higienizar as mãos antes e depois do manuseio dos processos. Utilizar álcool 70% na área de trabalho. Usar a máscara sempre. Não higienizar o processo para evitar danos. Sobre os prédios e higienização de ambientes. O acesso deve ser feito de forma a evitar aglomeração, com distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Será disponibilizado álcool gel nos locais de acesso aos prédios e elevadores. O critério de operação dos elevadores será decidido pelo gestor local, não ultrapassando 1/3 de sua capacidade total e devendo os ascensoristas utilizar máscaras e higienizar as mãos com frequência. Com a retomada gradual das atividades econômicas em algumas cidades e estados, a preocupação de muitos profissionais é com os cuidados que devem ser tomados na volta ao trabalho, já que o isolamento social era uma forma de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Para proteger a si mesmo e pessoas ao seu redor, confira algumas dicas para evitar a propagação da doença. Para sair de casa, sempre utilize a máscara. Sempre vai ter máscara disponível no teu ambiente de trabalho para troca, certo? Umedeceu a máscara, passou de 2 horas, faz a troca da máscara. Sempre higienizar as mãos. Se usar coletivo, higienize antes e depois de sair do coletivo. Se for de carro, deixa um álcool gel dentro do carro, leva um álcool gel dentro da bolsa, limpa a sua base de trabalho, ou se já foi higienizado pela equipe dos terceirizados, ok, já está limpa. Não compartilhe objetos, não compartilhe telefone, canetas, mouse, teclado. Se for feito o compartilhamento, limpe e higienize antes, né? Os cuidados são básicos, gente. Mas são muito importantes. Mantenham o distanciamento dos colegas, né? Vocês podem conversar, obviamente, manter o contato, contar piadas, mas mantenham a distância de 1,5 metros, no mínimo, na zona de trabalho. O presidente do TJRS autorizou doação de 10 microcomputadores para serem utilizados pela Fundação de Assistência Social e Cidadania. Os equipamentos foram entregues na Central de Patrimônio da FASC na manhã da última segunda-feira. Dos 10 computadores doados, 9 serão destinados para as unidades dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social em Porto Alegre e um ficará na sede da FASC.
Segundo o chefe do Serviço de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio do TJRS, a solicitação de microcomputadores é uma demanda das entidades que se intensificou com a adoção do trabalho remoto em função da pandemia. Esse é um esforço que vem sendo empreendido, pela nossa administração. As entidades municipais, estaduais, têm nos procurado principalmente para fazer videoconferências e fazer mais as coisas remotas mesmo. Então, foram doados computadores para presídios, para fazer as visitações por videoconferência. Agora o pessoal da FASC também vai usar nos centros descentralizados deles para fazer os contatos remotos. Então, essa é uma demanda que tem surgido bastante. Segundo a psicóloga e coordenadora da Proteção Social Especial da FASC, os equipamentos doados vão auxiliar no acompanhamento das medidas socioeducativas durante o período de pandemia, já que o cumprimento das medidas presenciais está suspenso. As nossas equipes, então, estão elaborando todo um projeto para poder construir formas de acompanhamento dessas medidas à distância, Então, nesse sentido, os computadores, o acesso a outras formas de acompanhamento e de contato com os adolescentes, vai ser muito importante que a gente possa contar com essas ferramentas, que é um computador, com uma webcam, com acesso à internet, que a gente possa estabelecer outras formas de acompanhamento com os adolescentes. Então, será muito importante, e vem para qualificar o trabalho. Além do acompanhamento das medidas, os computadores doados pelo TJRS para a FASC serão utilizados para a realização de audiências virtuais para avaliar a situação das crianças em acolhimento. Também vai ser utilizado para participar das audiências online, que a gente tem desenvolvido tanto com a terceira vara, também com relação à segunda vara, que são as crianças que estão em acolhimento institucional, e as audiências vêm se realizando no sentido de avaliar a situação de cada criança e, quem sabe, até poder possibilitar uma experiência familiar ou um retorno dessa criança para a família. Então, vai contribuir também muito nesse sentido. Esta já é a terceira entrega de computadores durante a pandemia. Anteriormente, o TJRS destinou 150 máquinas para a Secretaria de Administração Penitenciária e 16 para a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Para a próxima semana, está prevista a destinação de aproximadamente 3.000 máquinas solicitadas pela Secretaria da Segurança Pública, que serão direcionadas à Polícia Civil. Esses computadores todos eles são recolhidos do estado inteiro por conta da política de TI do tribunal, que visa sempre manter os computadores com até 5 anos de uso no parque. Então, todo ano, em média, 1/5 dos computadores são renovados, os mais antigos. Aí eles são recolhidos pela terceirizada, vêm aqui para o nosso prédio do depósito e eles passam por uma triagem, que verifica se está tudo certo com o computador, são limpados os dados e eles ficam armazenados e aguardando um destino. E agora, com o início da pandemia, esse tem sido o destino dado para os computadores que acabam ficando ociosos. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, dados mostram que menos de 3% dos presos soltos durante a pandemia de coronavírus retornaram aos presídios no estado. Já voltamos.
Levantamento efetuado pela Corregedoria-Geral da Justiça, feito entre 18 e 31 de maio, mostrou que mais de 7 mil presos saíram do sistema prisional no estado. Desse total, aproximadamente 2.200 foram contemplados com liberdade ou prisão domiciliar em decorrência do coronavírus. Dados coletados pela Corregedoria-Geral da Justiça apontam que apenas 5% da população prisional foi contemplada com liberdade ou prisão domiciliar em razão da Covid-19. A maior parte deles já estava no regime aberto e semiaberto, convivendo em liberdade. O acompanhamento dos números revelou que 226 apenados voltaram a cometer crimes e regressaram aos presídios por prisão em flagrante. O número representa 2,9% do total de detentos soltos neste período. Até o presente momento, não se identifica qualquer impacto significativo à segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul por meio dessas solturas. É importante acrescentar também que a soltura de presos ela vai ocorrer independentemente da pandemia e mais cedo ou mais tarde presos vão obter liberdade, porque vão obtendo benefício na execução penal e também tem a questão do término das penas. Então nós temos que questionar não somente a soltura dos presos, mas principalmente a efetividade da pena de prisão como uma medida preventiva à criminalidade, preventiva à reincidência. O juiz corregedor Alexandre de Souza Costa Pacheco falou sobre os números de reincidência fora do período de quarentena. Para ele, a pena de prisão deve servir para evitar e prevenir a criminalidade. Num período de normalidade, a taxa de reingresso de presos ao sistema prisional, ela beira 80%, claro, examinando-se num espectro temporal mais amplo do que o agora analisado em relação ao período da pandemia. Então isso significa que a pena de prisão não vem cumprindo o seu principal objetivo, que é evitar a criminalidade, que é prevenir, prevenção. Então hoje nós temos uma pena privativa de liberdade que serve como mero castigo, mas ao mesmo tempo ela acaba se transformando pela precariedade de condições do sistema prisional em fator criminógeno preponderante, e isso vem afetar diretamente a segurança pública. Ele salienta que a questão precisa ser pensada e debatida em âmbito global. O debate precisa ser sério porque a questão é extremamente complexa. Não basta criticar o judiciário pelas solturas, porque as solturas são inerentes à nossa atividade. Solturas e também prisões. Tanto é que nós somos criticados pelas 2.200 solturas, mas ao mesmo tempo o juiz mantém preso mais de 38 mil pessoas. Então é preciso olhar a questão dentro de um contexto global e não apenas um aspecto pontual e específico que diz respeito apenas a eventuais solturas, quando na verdade o problema não está aí, e sim o problema está na forma como a pena privativa de liberdade é cumprida hoje no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. A recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça de 13 de março previu uma série de medidas para prevenir o contágio da população prisional pelo coronavírus. Entre as medidas estão a revisão de prisões provisórias e a concessão de prisão domiciliar para presos do grupo de risco, que são idosos, gestantes e portadores de doenças graves. Em cada caso, os magistrados analisam os pedidos de concessão de prisão domiciliar ou liberdade, em razão da pandemia, e levam em consideração questões como a segurança pública e a saúde da pessoa privada de liberdade para a tomada de decisão. O magistrado chamou a atenção para as condições do sistema prisional no Brasil. Nesse cenário, o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro pela constante e reiterada violação de direitos fundamentais da pessoa presa. Então este é o cenário em que os presos, este é o contexto em que os presos cumprem pena no Brasil. Então nós temos que saber de que maneira este indivíduo, quando sair do presídio, quando sair da prisão, de que forma ele retornará à sociedade, a conviver em sociedade. Então esta é a questão. Não basta discutirmos a soltura, porque inexistindo prisão perpétua, este preso é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde ele retornará a conviver em sociedade. E como ele retornará? Pior ou melhor? Esta é a questão.
Em Passo Fundo, uma das cidades com maior índice de mortes por causa da Covid-19, foi prorrogada a portaria que possibilitou aos apenados dos grupos de risco o cumprimento de pena em prisão domiciliar. Nos últimos 2 meses foram realizadas operações de fiscalização das prisões domiciliares em toda a região. Segundo os dados coletados pela 4ª Delegacia Penitenciária Regional de Passo Fundo, 1,43% dos presos colocados em prisão domiciliar retornaram ao presídio por praticarem novos delitos. A juíza de direito Sônia Batistella, que está na vara criminal da comarca de Esteio, realizou na última semana 2 audiências virtuais com réus presos na Penitenciária Estadual de Canoas. As audiências foram realizadas através do sistema Cisco Webex do CNJ e possibilitaram que todos os participantes, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, testemunhas e réus fossem ouvidos no local em que se encontravam. As audiências foram feitas com 2 penitenciárias, a penitenciária modulada de Charqueadas e a penitenciária de Canoas. As penitenciárias se mostraram bastante receptivas ao sistema quando as audiências foram agendadas. Inclusive, a penitenciária modulada de Charqueadas foi a primeira audiência que ela realizou, foi conosco. A penitenciária de Canoas já havia realizado outras audiências com outros juízos e então já estava um pouco mais acostumada. As audiências iniciaram pontualmente, foi possível ouvir as testemunhas, que neste caso eram policiais militares, e que se encontravam, então, nos quartéis em que estão lotados. Um dos policiais estava afastado do trabalho por férias, então foi ouvido através do seu próprio aparelho de telefone. As audiências realmente foram exitosas e foi um sucesso, todos nós nos surpreendemos, porque foram ágeis, conseguimos ouvir 6 testemunhas, interrogar 2 réus em apenas uma manhã, num sistema que ainda é novidade para todos nós. Não tivemos problema com conexões, os pequenos problemas foram facilmente contornados e por isso viabilizou o encerramento da instrução. O Ministério Público já apresentou o debate e os autos foram para a defesa, em seguida voltarão para a sentença. Nosso programa vai agora para mais um intervalo. No próximo bloco, encontro virtual inicia mediação sobre transporte coletivo na capital. Já voltamos. O Brasil é o 5º país no mundo onde as mulheres, por razões de gênero, morrem de forma violenta. O amor não humilha, não agride, não mata. Para virar esse jogo, elas precisam da nossa força. Somos da paz. Não aceitamos perder nenhuma mulher para a violência. Basta de feminicídios. Todos por elas. Denuncie 190. O encontro virtual conduzido por especialistas do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro Central de Porto Alegre deu início ao processo de mediação empresarial relativo ao sistema de transporte coletivo da capital. Na pauta, a posição e reivindicações dos consórcios privados responsáveis pelo sistema de transporte coletivo de Porto Alegre sobre o impacto nos negócios causados pela pandemia da Covid-19. A mediação que está em curso entre as empresas concessionárias de ônibus e a Prefeitura de Porto Alegre se deu a partir de solicitação dos juízes responsáveis pela condução dos processos, aonde as empresas pretendem o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Os processos foram remetidos ao Sejusc Porto Alegre, foram reunidos e designadas 2 mediadoras com experiência em mediação de conflitos coletivos para dar início ao procedimento. A mediação engloba um total de 7 processos, alguns anteriores à crise sanitária, em que são discutidas medidas de reequilíbrio contratual da operação. Houve uma primeira sessão em que foram ouvidas as empresas com coleta de informações e propostas. Da mesma forma, foi ouvida a Prefeitura de Porto Alegre e está prevista a realização de uma sessão conjunta para a próxima quarta-feira, aonde se dará início à negociação propriamente dita.
A iniciativa é um projeto piloto do Judiciário Gaúcho para colaborar na solução de conflitos decorrentes da crise econômica atual, que se ampliou em razão da pandemia e da redução das atividades comerciais e da circulação de pessoas. A previsão é que a partir do dia 15 de junho, as empresas poderão agendar as sessões online. Até lá, podem ser solicitadas pelo e-mail do Sejusc Poa, que aparece aqui na tela. Numa época como a que estamos vivendo, de grave crise econômica, em função das restrições administrativas impostas pela pandemia do coronavírus, cresce de importância a busca de soluções negociadas pela conciliação e pela mediação. Não só porque é um procedimento mais ágil, de menor custo e que permite encontrar uma solução mais rápida e que efetivamente possa atender o interesse de todas as partes envolvidas. A juíza de direito Margot Cristina Agostini, da Vara Judicial da Comarca de Arvorezinha, determinou que uma paciente com diagnóstico de Covid-19 cumpra o isolamento social determinado pelos médicos. Quem traz as informações é a repórter Paola Marcon. Olá, Vera Armando. O Ministério Público ajuizou a ação contra uma moradora da cidade de Itapuca com diagnóstico confirmado de Covid-19 que saiu de casa. Segundo o MP, ela foi orientada pelos médicos a permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, mas se negou a seguir a recomendação e a assinar o termo de consentimento do Ministério da Saúde. Ela teria dito aos profissionais que não iria fazer o isolamento, transitou pela cidade e foi até uma agência bancária. A mulher trabalha em um frigorífico de Serafina Correia. A magistrada responsável pelo caso disse que o comportamento da ré demonstra ausência de responsabilidade social e coloca em risco toda a coletividade. Na liminar, a juíza deferiu que a ré deve cumprir com as normas de isolamento domiciliar sob pena de multa de R$ 300 a cada descumprimento comprovado. O comportamento da ré, ao desrespeitar a ordem de isolamento social, coloca em risco a saúde da coletividade, especialmente de seus colegas de trabalho, pois havia informação nos autos que ela trabalha em frigorífico e é de conhecimento de todos que muitos frigoríficos no estado do Rio Grande do Sul foram interditados em razão de surtos de coronavírus. Como referi na decisão, nos dias atuais as pessoas devem demonstrar empatia e solidariedade com o próximo e ter consciência da necessidade de se empenhar para auxiliar na solução do problema de saúde pública pelo qual o mundo está vivendo, visando com isso impedir a proliferação da moléstia, que vem causando inúmeras mortes e danos à saúde da população, bem como inúmeros danos à economia mundial. Ao não cumprir o isolamento domiciliar, orientado pelos médicos, a ré demonstra descaso com a situação vivida pela população e menosprezo pela vida humana. Por este motivo, entendo que é imprescindível uma postura rígida e efetiva do Poder Judiciário, quando provocado, a fim de conter atos que, como este, colocam em risco a população e postergam o retorno da normalidade. É importante que as pessoas respeitem as ordens, as orientações de isolamento e de distanciamento social, principalmente quando estiverem doentes e apresentando qualquer sintoma, para que outros não sejam contaminados e para que possamos, o quanto antes, voltar à nossa rotina normal. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais e para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!